Fala Doc, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Doc. O podcast que é feito para você, estudante de medicina do ciclo básico ou internato, você que é médico, residente ou até mesmo para você que é só curioso mesmo. Sejam muito bem-vindos. Sem mais delongas, eu sou o Furlan e eu queria dizer que no século XIX, William Osler definiu a pneumonia como a mais universal e fatal entre as doenças, capitã dos homens da morte. Olha que bonito. Profundo. Profundo, né? Quero apresentar meus amigos aqui, estou muito bem acompanhado hoje com vocês, Gabriel. Fala, Doc, tudo certo? Gabriel aqui. E não sei se você sabia, mas o principal agente causador da pneumonia foi descoberto no mesmo ano por dois pesquisadores diferentes. E ele foi nomeado inicialmente em homenagem a eles. Se chamava Micrococcus pasteur Steinberg. Aí depois vocês descobrem o nome atual, né? Depois a gente vai comentar. Aí, não sabia, não. João, seja bem-vindo. João Cantu, hoje com a camiseta oficial da MedSimple. Pessoal, e os dois ali falaram que a gente descobriu algo da pneumonia nos anos 1800 por aí, século XIX, mas Hipócrates, o famoso, já em 460 a.C., já tinha visto alguns sintomas ali da pneumonia e já começou a pensar. Esse cara descobriu tudo, né? Se você começa a pesquisar as doenças, você sempre acha o Hipócrates fazendo... Com vocês, doutor Vinícius Tristão. Fala galera, um prazer estar aqui mais uma vez. E eu queria dizer que se Stan Lee tivesse criado o vilão da vida dele, seria provavelmente o pneumococo, porque ele morreu de pneumonia em 2018. Grande Stan Lee. Olha só. Essa aí é... Pra vocês saberem, a gente sempre começa, né, com uma curiosidade e o único que não conta qual que é a curiosidade dele é o Vini, né? Que ele tá sempre pronto pra surpreender a gente. O cara esconde. Sem mais delongas, então vamos conversar sobre pneumonia adquirida na comunidade. Hoje é o nosso quadro de revisão. Bora lá, Docs. Bom, para começar, então, como sempre, vamos falar da definição de pneumonia, né? Pneumonia adquirida na comunidade nada mais é que uma inflamação, né, aguda que a gente tem na via aérea inferior, mais especificamente é uma doença inflamatória que acomete o parênquima, né, pulmonar, e que ela ocorre fora do ambiente hospitalar ou até após 48 horas da admissão desse paciente. Então, basicamente, é uma pneumonia que ocorre antes do paciente chegar no hospital ou 48 horas depois de internado. Aqui a gente faz a grande diferença com a pneumonia nosocomial, né, que ocorre dentro do hospital, paciente que está internado há muito tempo. E a grande diferença dela são os agentes etiológicos, né? Então o cara pode ter PAC mesmo internado no hospital. Pode ter PAC mesmo internado no hospital, desde que dentro das 48 horas. Show. Aqui a gente vai usar bastante o termo PAC, né? Até estavam pegando meu pé que eu estava falando do PEC, né? Mas PAC, Doc, é a pneumonia adquirida na comunidade. E agora voltando para a minha frase, né, eu falei que ela é a mais universal e fatal entre as doenças, capitã dos homens da morte. Frase de William Osler. Ele definiu a pneumonia assim lá no século XIX, porque a pneumonia durante muito tempo foi a principal causa de óbito no mundo todo. E apesar da redução da mortalidade, né, com a vacinação contra pneumococo e contra a hemófilos, outros agentes, a gente teve, né, os avanços em saúde de modo geral, uma diminuição da mortalidade por pneumonia, mas ainda assim hoje ela é a principal causa de óbito de causa infecciosa que a gente tem no mundo. Continua sendo uma das principais causas de internação de causa não obstétrica e com uma estimativa média ali de 12 a 23 casos a cada 1.000 pessoas por ano, de modo que essas taxas aumentam com a idade. Para comentar aí, o Furlan trouxe a frase do Osler sobre esse aspecto epidemiológico, e tem uma legal também que ele falava que a pneumonia era old man's friend, que é amiga dos idosos. Por que ele falava isso na época? Porque, dentre todas as causas de morte na época, né, era melhor para os idosos morrer de pneumonia do que de outras doenças que iriam ter um final bem pior. Então ele dizia que a pneumonia era amiga dos velhinhos, the old man's friend. E agora falando em etiologia, o que é importante a gente saber da pneumonia adquirida na comunidade? A pneumonia, de modo geral, ela pode ser causada por uma série de agentes, desde bacterianos, virais, a agentes fúngicos, né? Mas o mais comum, o que a gente tem de mais comum é o pneumococo, que é o que o Gabriel falou que foi descoberto lá, né? Por dois cientistas, né, ao mesmo tempo. Exatamente, o antigo Micrococcus. Olha só, o antigo Micrococcus, o pneumococo, o Streptococcus pneumoniae, é o disparado agente que mais causa pneumonia em todas as faixas etárias. A gente vai ter ali crianças pequenas fazendo pneumonia por outros agentes, né, com os quadros um pouco mais específicos, ou pacientes imunodeprimidos, ou pacientes com outras comorbidades que podem fazer pneumonia por outros agentes,
Mas se te perguntarem um dia qual que é a principal bactéria que causa pneumonia, o Streptococcus pneumoniae. A gente tem outros agentes como o Haemophilus influenza, o Moraxella catarrhalis. A gente tem também Staphylococcus aureus, a Pseudomonas aeruginosa em alguns grupos específicos de pacientes com DPOC, com fibrose cística. Mas, de modo geral, o mais comum é o pneumococo, tá? Quando eu comecei na graduação, eu tinha um pouco de dificuldade de lembrar que era Streptococcus pneumoniae, né? Porque o epíteto específico ali até você lembra, porque pneumonia você relaciona com pneumonia. Mas eu sempre confundia, é strepto ou estáfilo, né? Daí a gente na MedSimple inventou um macete, que era o strepto trepa no pulmão. Então a gente nunca mais... eu lembro desse macete, pô. A gente nunca mais... Até tem uma fotinho de um pulmão, tem um desenho, assim, né? Impactou tanto que eu nem esqueço mais. Trepando assim num pulmão, então a gente verdade. lembra que o strepto trepa no pulmão e você não esquece mais que é Streptococcus pneumoniae e não Staphylococcus pneumoniae. Perfeito. E lembrando também, né, gente, que o Streptococcus, além de ser o principal agente da pneumonia, também causa otite média em criança, sinusite e também meningite, né? Então, a vacina, que nem vocês falaram antes, veio para proteger contra várias coisas, além também da pneumonia. O pneumococo, ele faz uma colonização, né, na nossa via aérea, então é comum, né? Já entrando um pouco na fisiopatologia, basicamente a pneumonia, como eu falei, ela é uma inflamação de via aérea inferior. Ela inflama a parênquima, né? E quando você tem inflamação de parênquima, essa bactéria chegou lá de alguma forma. Como que acontece para gerar infecção? Geralmente nessa flora a gente não tem bactérias que geram infecção. A gente tem outras partes do corpo, como o Staphylococcus aureus coloniza a pele, o Streptococcus pyogenes coloniza a garganta, nariz. O que acontece é que, e o pneumonia também, né? O que acontece é que esse patógeno, ele vai chegar no pulmão de alguma forma. E aí a gente precisa de algumas coisas para levar a infecção. Uma delas é a deficiência de imunidade, então é muito comum um paciente que começa, por exemplo, com um quadro de resfriado, né? Acredito que o Gabi vai comentar um pouquinho depois, um quadro de resfriado por rinovírus ali, aí ele tem uma queda de imunidade, né? Cria um ambiente propício e o pneumococo ele coloniza o pulmão. Uma vez colonizado o pulmão, né, com essa deficiência da imunidade relativa ali, e essa grande carga de bactéria, ele vai se proliferar e vai fazer um processo de inflamação maior do que a imunidade consegue dar conta, né? E a partir disso a gente tem a infecção. Outra forma também de ter infecção é a partir de... Existem 3 formas, né, dessa bactéria chegar lá. A mais comum é microaspiração. A gente está constantemente fazendo microaspirações, né, de conteúdo que está na nossa boca, no nosso nariz, que vai para a via aérea inferior. A gente tem os cílios que protegem ali, mas evidentemente alguma coisa chega. Quando a gente tem, então, alguma deficiência imunitária ou uma exposição excessiva a um patógeno ou um patógeno de alta virulência, a gente vai gerar infecção. E outra forma também seria, então, a partir de inoculação direta, né, um procedimento invasivo que vai gerar infecção, ou também quando você tem um sítio infeccioso distante e ele chega pelo sangue, né, a disseminação hematogênica. Esses dois são o menos comum, o mais comum são as microaspirações mesmo. Como tu comentou ali, né, então basicamente é uma infecção de via aérea, né? No caso, uma via aérea um pouquinho mais baixa, né, que a gente está falando aqui. Sendo uma infecção, a gente tem os sinais clássicos da infecção ali. Geralmente o paciente se apresenta com um acometimento de via aérea, então ele pode ter dispneia, falta de ar, né? Pode ter a tosse, que também é um sintoma bem característico de pneumonia. Geralmente, mas não sempre, uma tosse mais produtiva, né? Que pode ter um catarro um pouco mais amarelado. E a febre, que é um dos sintomas clássicos também, tá? E além disso, nosso paciente pode ter uma dor torácica que a gente classifica ela como uma dor mais específica, que é uma dor mais pleurítica, associada principalmente com a respiração, né? Isso. Geralmente o quadro é clássico, assim, né? A gente tem principalmente o paciente imunocompetente, né? Que faz... Lembrar sempre que idoso faz um quadro diferente, imunodeprimido também, mas o paciente imunocompetente faz um quadro muito semelhante, né? Aquele paciente que você fala assim, cara, quando você puxa o ar bem forte, tu sente aquela pontada, ele vai falar, isso sim, que é bem clássico da dor ventilatória dependente. Dor ventilatória dependente. Eu acho que o sintoma clássico que todo médico estudante de medicina tem que associar à pneumonia, tem que ser a primeira coisa que vem na cabeça, é a taquipneia, né? Eu não acho isso, tenho certeza, na verdade. Você sempre tem que associar a pneumonia à taquipneia, é o principal sintoma. É interessante, né, que criança pequena
às vezes só faz Só faz taquipneia. taquipneia. Exato. Por isso que quando você está rodando estágio, as pessoas te cobram muito para que você conte a frequência respiratória E da às vezes criança. é um dado que não vem na triagem, mas a gente tem que ir lá auscultar. Exatamente. Exatamente, porque Muito importante. Inclusive foi assim que eu descobri num posto de saúde que a taquipneia era o principal sintoma da pneumonia atendendo uma criança. Na criança, febre, taquipneia, pneumonia até que se prove o contrário. exatamente, Boa. pneumonia textual. Boa. E Gabi, pode desaturar, não pode? Exatamente, pode ter uma dessaturação pelo comprometimento ali da via aérea inferior. E além disso, né, desses sintomas que a pessoa relatando, no exame físico a gente também pode ver algum sinal de esforço respiratório, tiragem intercostal, alguma coisa que a pessoa apresente que ela está fazendo um esforço respiratório para conseguir ventilar bem o seu pulmão ali. Isso é muito importante, principalmente em nenéns. Né, você tirar, despir o neném, né, olhar se tem ali um sinal nos músculos intercostais dele, na Exato. fúrcula e tudo mais. Às vezes isso é uma coisa interessante, assim, às vezes a criança está saturando, não só a criança, o adulto também, está saturando 99%. Aí você tende a ficar tranquilo, não, está saturando bem, mas às custas de um esforço respiratório muito grande. Está ali com tiragem de fúrcula, com retração intercostal, e esse é um paciente que, se você não intervir logo, em pouco tempo ele vai evoluir para falência respiratória, exatamente, porque ele vai cansar, né? Em algum momento esse paciente vai cansar. Isso acontece muito com o idoso. Às vezes o idoso está saturando 98, mas ele está cansando, né? Um paciente que já está dispneico, fazendo um esforço muito maior do que ele precisaria para respirar, né? Exatamente. Então, só na observação clínica, a gente já pega dados bem importantes antes de fazer a ausculta ou qualquer outro exame. Olhando o paciente já... Sem encostar no paciente, tu já vê aquele padrão, Boa, né? boa. Aquele script de pneumonia no paciente. Tá bom. Gabi, então, quais são os 3 sintomas que a gente tem que pensar em pneumonia, como o paciente estiver no meu consultório? Tosse, Tá. febre alta e sintomas respiratórios, que pode ser a taquipneia, como o Vini comentou. Ela é uma tosse mais produtiva, né? Associada a um catarro, né? muitas vezes amarelado, mas não necessariamente precisa ter esse catarro A gente amarelado. tem geralmente uma evolução desse catarro, né? Exatamente. Às vezes o paciente ele já chega com uma história de eu estava com uma tosse seca, foi ficando mais produtiva, e essa evolução a gente se preocupa, né? Ao Com contrário, certeza. a gente fica mais tranquilo. Isso. E agora quando a gente vai encostar no nosso paciente, né? Por enquanto a gente só estava olhando os sinais que ele mostrava pra gente, ali, os sintomas que ele mostrava pra gente. E examinando esse paciente, né? Principalmente no exame no aparelho respiratório, na ausculta a gente vai ter uma crepitação, que é um dos sinais clássicos da pneumonia, mas quando a gente vai analisar na literatura, ele não tem uma razão de verossimilhança muito importante. Olha Mas só. se tem crepitação com quadro clínico sugestivo, é pneumonia também, até que a gente prove o contrário. Sinal que a gente geralmente acha e fala, nossa, que coisa importante, mas na verdade os dados da literatura mostram que não é bem assim. Isso, Uhum. exatamente. E a questão do restante do exame pulmonar, o que a gente espera nesse paciente? Então, junto com isso, né, algumas coisas que a gente não acaba fazendo tanto no exame também podem nos ajudar para direcionar o diagnóstico para uma possível pneumonia no nosso paciente. Então, o frêmio tóraco-vocal ele pode estar aumentado e pode ter uma maciçez da percussão. Esses dois achados pela consolidação, gerando Sim, aumenta a condução, né? Exatamente, um componente maciço ali. E a egofonia, que é algo que a gente quase não faz no exame Mas cai em físico. prova, né? Exatamente. O termo egofonia você tem que associar à pneumonia. O paciente pode ter também no quadro de pneumonia, que é aquele som caprino, quando tu pede pro paciente falar I, mas parece um E. Sai um som metálico, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. E um achado muito importante, mas muito pouco valorizado no exame físico, é a assimetria da expansibilidade torácica no paciente com pneumonia. Quase ninguém faz, né? Exatamente, quase ninguém faz, mas ele tem associado, claro, a esse quadro clínico que a gente comentou, uma razão de verossimilhança positiva de 44. 44, olha cara, só. E a ausculta que a gente faz sempre é bem Exatamente. A nossa- grande maioria dos médicos, de modo geral, faz a ausculta e acaba não fazendo toda a Exato, propedêutica, exato. né, do menor. exame No tempo físico também, mas pulmonar. olha assim, que dado importante, Sim. a gente vê que 44 aumenta muito a probabilidade. Exatamente. Aumenta A probabilidade do nosso pós-teste ali aumenta bastante para o nosso paciente. Né? Ele também pode se apresentar de uma forma um pouquinho mais grave em relação à pneumonia, que é o paciente que chega em sepse. Né? A pneumonia também pode ser uma infecção grave e ela pode se apresentar com sinais de sepse, com o paciente com hipotensão, instabilidade hemodinâmica, e a pneumonia pode ser uma das causas. São mais sistêmicos, assim. Exatamente. 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 Tecidual ou febre alta. Agora emendando e falando do idoso, né, que a gente conversou antes. O idoso, às vezes, ele só vai ter uma confusão mental. Isso é uma das grandes causas de Mesmo confusão sem mental. febre, inclusive, né? Mesmo sem febre. O paciente ele entra num quadro de delírio, né? O paciente está confuso, está rebaixado, chega na emergência com essa única queixa
E aí você começa a procurar foco, né? Exatamente. Os dois grandes focos do idoso é o foco urinário e o pulmonar, né? Ou esse idoso está evoluindo com uma sepse de foco urinário ou uma sepse de foco pulmonar, Isso já né? liga bem com aquilo que vocês falaram no começo, de que nos imunocomprometidos, porque a gente já tem o Streptococcus pneumoniae no nosso trato Organismo, pulmonar, sim. as crianças e os idosos geralmente têm uma imunidade um pouco pior. Exatamente. Então são os grupos de fator de risco em que justamente você consegue... Não necessariamente o idoso vai fazer febre, né? Exatamente. Então, exatamente. muitas vezes você vai ter um idoso afebril só confuso. E aí, Exatamente. Isso até porque a febre depende do nosso sistema imune, né? Se tiver uma estrela, faz só um delírio, por exemplo. Eu já vi muitos velhinhos, inclusive da minha família, velhinhos que faleceram dessa forma com pneumonia atípica, né? Muito comum, isso faz você raciocinar de umas maneiras diferentes na clínica, né? Uma delas é que às vezes você vai ser mais agressivo com o velhinho, então se você tá um pouco na dúvida, você já vai receitar um antibiótico ali e, enfim, várias coisas que você pode mudar na clínica, o seu raciocínio ali para... Exatamente. Com certeza. E o mecanismo, né, do idoso fazer pneumonia, por que idoso faz tanta pneumonia? A gente falou, né, que idoso é um fator de risco também relacionado ao óbito e também a taxa de incidência aumenta. É porque o idoso ele tem um risco maior de broncoaspiração. Outra estratégia que eu lembrei também é que às vezes você atende um paciente lá e você, enfim, diagnosticou que ele não tem pneumonia, ou não quis tratar com antibiótico. Uma coisa legal de fazer antes de você mandar ele embora é às vezes um raio-x antes, né? E pelo menos se você não quiser diagnosticar pneumonia, você tem um parâmetro de comparação. Se por acaso aquela pessoa piorar alguma coisa assim, você pode bater outro raio-x depois e você vai ter a comparação. Exatamente. Né? Tudo infiltrado novo, ele entra nos critérios diagnósticos de pneumonia, né? Falando em diagnóstico, né? O que é importante a gente ter em mente, assim? Que o diagnóstico da pneumonia, ele é um diagnóstico clínico presumível. Então, o que acontece? Eu preciso de um exame de imagem para confirmar, mas isso não é impeditivo para que eu faça o tratamento. Porque a pneumonia ela possui uma alta mortalidade ainda. Então, se você não intervir precocemente nesse paciente, ele pode evoluir mal. Vai ficar grave. Exatamente. O paciente pode evoluir com sepse, choque, insuficiência respiratória e óbito. Entendi. Então, chegou aquele caso mais clássico lá, que nem a gente falou com os quadros bem característicos, já posso começar a terapia medicamentosa sem ter que bater um raio-x. Exatamente. A gente tem... se fosse pensar em critérios, né, como você falou, assim, os critérios eles não fecham o diagnóstico, mas basicamente a gente teria sintomas de doença do trato agudo, doenças agudas do trato respiratório inferior, primeiro critério. Segundo, achado focal de exame físico, então alteração de expansibilidade, crepitação, aerofonia, enfim, alteração de frame, algum achado de exame físico que nos leve a pensar. Tá sugerindo que tem algo no pulmão. Tá sugerindo que tem algo, exatamente. Eu tenho um sintoma agudo já de pulmão, tenho algum achado de exame físico. Exatamente, segundo critério. Terceiro, achado sistêmico, porque a pneumonia faz uma inflamação sistêmica, então você vai ter febre, sudorese, calafrios ou rebaixamento do nível de consciência. Terceiro critério. Dor muscular, também dor difusa, né, um quadro inflamatório. Quarto critério, um infiltrado radiológico que não estava presente previamente. Uma questão de imagem. Exatamente. Infiltrado novo. Quando ali, a gente soma tudo isso, a gente consegue confirmar um diagnóstico, tá? Mas assim, a gente sabe que nem sempre a gente vai ter. Às vezes você está no posto de saúde, o paciente chega com um quadro clínico característico, você não tem à sua disposição um raio-x, você tem indicação de fazer esse raio-x em algum momento, então você pode deixar uma solicitação para esse paciente, pedir algum local fazer esse raio-x, mas para nível de confirmação depois e para acompanhamento. Como você falou, às vezes você sabe que é pneumonia, mas você vai fazer um raio-x para acompanhar esse paciente, porque eu não posso mandar esse paciente que veio no posto com febre alta, tosse produtiva, ele não tem critério de internação. Digamos que eu tenho um paciente ali saudável, sem critérios, depois a gente vai falar da estratificação de risco, mas esse paciente não tem critério, eu não posso mandar ele para casa sem nada, né? Exatamente. Eu vou tratar ambulatorialmente esse paciente e fazer um raio-x para reavaliar em um segundo momento. Paciente tratado ambulatorialmente precisa ser visto idealmente em 72 horas, 48 a 72 horas. Perfeito. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas basicamente é o diagnóstico presuntivo, em que você não precisa de nada para confirmar. Você suspeita clinicamente, você pode iniciar um tratamento empírico com base no agente etiológico, lembrando que o pneumococo é o mais comum e a gente tem bons antibióticos que cobrem o pneumococo. Exatamente. A partir disso, então, a gente consegue tratar esse paciente e a gente pode solicitar exames complementares para contribuir com esse diagnóstico e estratificar o risco, né? Se a gente está meio na dúvida ali, Exatamente, tem alguns exames que podem ajudar a gente a entender que talvez seja um processo mais bacteriano. Exatamente. Ou algum outro exame de imagem, né? Um exame que está chegando aí também bem interessante, que tende a se tornar mais disponível, é o ultrassom, né? E o ultrassom de tórax, ele também está tendo uma acurácia muito boa para o diagnóstico de pneumonia, hoje isso. né? A sensibilidade do ultrassom
é maior do que o do raio-x. É superior Só ao que raio-x. verdade. o problema é que ele é operador dependente e nem todo Exatamente. mundo faz, né? A gente falou da pneumonia no idoso, da pneumonia atípica, né? No MedSimple tem um macete para decorar os Olha só, os vira e mexe sai um macete. O cara né? é Apareceu 20 macete. etiológicos Segundo. de pneumonia atípica. Vocês sabem qual é o macete da Não MedSimple? sei. Manda aí, manda aí. O cara atípico. Quem é o cara atípico? É o Michael Jackson. O Michael. Então é E aí? micoplasma, né? Micoplasma. Clamídia e legionela. Então é o Show. Michael. Exatamente, Michael. Exatamente, até a gente não conversou. Esses são os 3 agentes Exatamente. atípicos, né? Tem o quadro diferente, assim, né? Quadro Mas diferente, o tá infiltrado diferentão, geralmente assim, ele é boa. intersticial, né? Mais É, arrastar O isso. cara de- também não é só Streptococcus que causa a pneumonia. Tem outra Exatamente. também. Exatamente. Agora, juntando isso, falando em raio-x, né? Qual que é o padrão mais esperado de raio-x que a gente espera para esse paciente, de radiografia de tórax, né? É a consolidação lobar, né? Aquele brancão ali. vamos fazer aquela uma bolinha branca que vai estar ali, exatamente. É. Exatamente. Isso varia um pouco de agente para agente, mas o pneumococo geralmente faz uma pneumonia lobar. A gente tem, então, os vírus ou os agentes atípicos, o Michael, né, fazendo lesões um pouco diferentes, com infiltrados. O vírus faz muito Intersticiais, infiltrado, né? Infiltrado intersticial, em vidro fosco. O Covid é um dos grandes exemplos. Aquele né? pulmão sujo, né? Que tu olha no Exatamente. raio-x e fala. Mas assim, o mais comum é a consolidação. Consolidação. Assim como o mais comum é o pneumococo, o mais comum é a consolidação lobar. Exatamente. E aí, como é que a gente vai estratificar o risco desse paciente, Gabi? Então, feito o diagnóstico ali da pneumonia, a gente suspeitou de pneumonia, a gente acha que é muito O que eu faço? pneumonia. Eu mando ele pra casa, eu deixo ele ali fazendo medicação EV, eu interno ele, como é que a gente procede? Exatamente. Chegou aquele paciente lá. A primeira coisa que tu tem que fazer é o julgamento clínico, né? Então, todas as diretrizes, o up-to-date, todos eles falam que o julgamento clínico do médico também é importante. Porque os scores para pneumonia, geralmente eles não levam em consideração algumas coisas como comorbidades do paciente, a vulnerabilidade social, que também pode ser importante no quadro clínico. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A outra, propriamente, são os próprios scores mais famosos de pneumonia, né? O CURB 65 ou o CRB 65, que é o CURB abreviado, e o score PSI, que é um pouquinho mais extenso, mas também muito recomendado. O CRB, na verdade, ele é mais usado na atenção primária, né? Porque você não tem Isso. disponibilidade de Mais exame simples, né? laboratorial. Exames né? laboratoriais. O PSI é uma sigla, né, para Pulmonary Severity Index, que ele é mais Exato. complexo, tem que botar vários dados de uma forma, mas a gente só faz mais no PC, né? Exato. O pessoal fala que é um pouco mais complexo, mas hoje em dia, tendo aplicativo, a gente pode calcular Sim, qualquer um dos dois com uma Mas hoje em facilidade dia a gente vê interessante. que, às vezes, até o julgamento clínico do médico acaba sendo... Tem estudos que mostram que Muito acaba sendo equivalente. de melhor eficácia até do que você usar os scores. Sim. Mas é claro que eles dão uma segurança maior pra gente na clínica, né? Exatamente, exatamente. No que consiste o CURB? Eu ia falar CURB, mas já pegaram no meu pé aqui hoje. Como é que é o O CURB? CURB 65, né, ele é um acrônimo, né? Então, cada letra significa alguma coisa, Boa. né? Não necessariamente em português, Uhum. né? O C dele é a confusão mental, Tá. né? Então, o paciente está um pouco mais confuso. Muitas ele vezes é tá usado a de conversa com a confuso ali, família, e com o paciente, né? Exato. Todo Já mundo tá percebe que o meio paciente fora, está né? um pouquinho fora. Uhum. O U, né, do CURB original, é a ureia, que ela tem que estar maior que 50, quando a gente tem esse exame Pra laboratorial pontuar. disponível. O R, né, é de respiratório, que a gente Uhum. usa no português como frequência respiratória, Uhum. que ela tem que ser maior que 30 para Importância, né, pontuar. que a gente falou antes, Uhum. né? Lembrando que o normal ali é entre 16 e 20, 22, né? Isso. O B é de blood pressure, que no Uhum. português é pressão arterial, né? Que uma pressão sistólica menor que 90 e uma diastólica menor que 60, qualquer uma delas independente, pontua também no score. E o 65 é da idade, né? Maior que 65 anos também pontua. E aí, pessoal, pegando aqui a questão da ureia e da pressão arterial, pra gente pensar em algo mais sistêmico, né? E o CRB seria então sem a ureia, né? Isso, sem a ureia é um score mais prático ali, tu tá no OBS, tá. tá em alguma coisa E ali. se eu tenho um paciente que não pontua nada disso? Não pontua nada, ele tem uma tendência de ter uma mortalidade um pouco mais baixa. Lembrando, como a gente comentou, que a gente sempre tem que levar em considerações as coisas que o CURB não considera, como as comorbidades do paciente, é um paciente com cirrose hepática, é um paciente com alguma doença sistêmica importante. Transplante, medicação imunossupressora. Exatamente. Então, talvez esse paciente a gente possa segurar um pouquinho mais e nem liberar ele para casa, né? Mas de modo geral, se eu for considerar só o CURB, Só o CURB. O paciente Zero com CURB pontos. 0 pontos tem uma mortalidade baixa, 0 a 1 ponto, né? 0 a 1. Então, tem uma mortalidade baixa, a gente pode considerar tratar esse paciente ambulatorialmente. Uhum. Ou seja, vai para casa com antibiótico oral. Entendi. Tá? E se esse paciente fizer 2 pontos? Como é que Isso, uma funciona? probabilidade intermediária, entre 1 a 2 pontos ali, né? Uhum. No CRB,
ou 2 pontos ali no CURB completo, né? Ele tem uma mortalidade intermediária, então a gente tem que avaliar esse paciente para um tratamento possivelmente hospitalar. A mortalidade chega a quase 10%. Isso, não necessariamente em uma terapia intensiva, mas num leito de enfermaria ali é uma consideração que a gente tem que fazer para esse paciente, sempre avaliando todo esse contexto dele. Se ele pontuar mais. Passou disso, é um paciente que a gente tem que entender que ele é um paciente muito mais grave. Então ele está indicado internar no hospital urgentemente. Entendi. Então se você tiver um paciente confuso, um idoso, mais de 65 anos, 70 anos, confuso, você vai uma frequência respiratória de 35, você já tem 3 pontos ali. Você vai dosar a ureia dele, é um paciente que está com uma ureia lá em 60, 70, 80 e uma pressão baixa, está hipotenso. É um paciente que pontuou 5 aqui, certo? Eu vou internar esse paciente provavelmente no leito de UTI, vai para UTI, né? Exatamente. É um paciente potencialmente grave que tem muitas coisas para complicar. E uma coisa interessante também, que a diretriz brasileira de pneumologia, né, coloca é que uma saturação de oxigênio periférica menor que 92, por si só, independentemente dos critérios, indica já a internação do paciente. Porque às vezes o paciente não tem nada disso, mas ele tem uma questão social que você falou, né? Exatamente. Esse paciente tem condição de voltar em 72 horas, vai no postinho por pegar exemplo, remédio mesmo, ou ele vai conseguir tratar. O paciente às vezes está em situação de rua, né? Aí o paciente está com um quadro de pneumonia, você vai mandar esse paciente para casa do posto, para casa ele vai voltar para a rua, não vai conseguir tomar o medicamento. Voltar de novo pior. Vai voltar pior, exatamente. Então, a questão social, às vezes não, sempre é muito importante, né? E você tem que tudo ver o que isso você vai também fazer. envolve um custo-efetividade, né? Um paciente ali grave, Exatamente. potencialmente... Esse é um dos critérios, talvez, da parte do médico de fazer uma boa anamnese, né? E a gente brinca lá de, quando tava lá nas primeiras fases, né, tinha que perguntar até trabalho do cara, tipo da casa do paciente e tudo mais. Mas talvez nesses contextos aí que realmente importa, né? Você saber se esse paciente ele mora sozinho, vai ter alguém para ajudar ele se por acaso você mandar ele pra ficar em casa sozinho. Então é importante você ali como médico estar ligado nessas coisas, né? Ele consegue ler a medicação, entender o que está escrito. Nem tudo é tão exato. A medicina é nem sempre nem nunca, né? A gente não tem, não é uma ciência exata. É uma incerteza, né? Não adianta a gente só botar esse paciente em critérios e pontuar e mandar para casa ou não. Exatamente. Tá bom. E como que eu vou tratar esse paciente? Então, nos diferentes cenários, isso, né? Imagina que um paciente tranquilo, que a gente não ficou com uma pulga atrás da orelha, a gente mandou ele para casa para tratar essa provável pneumonia ou pneumonia diagnosticada que a gente viu ali no paciente nosso sem critério de internato. Pronto atendimento. A diretriz brasileira, né, de pneumonia adquirida na comunidade, ela fala que esse paciente sem comorbidade, sem uso de antibiótico recente e sem fator de risco para resistência, tá? Não ficou internado, não tem alguma colonização que a gente saiba ali, ele pode ir para casa com monoterapia de beta-lactâmico ou um macrolídeo. Sendo que tem alguma divergência na literatura, que o UpToDate fala para usar os dois, mas a diretriz brasileira fala que pode ser ou um ou outro, e fala fortemente para a gente evitar quinolonas nesse paciente. Olha então, só, beta-lactâmico, paciente ambulatorial. Isso, beta-lactâmico ou macrolídeo. Ele leva o fluoxacino que a gente quer passar, às vezes não está mais indicado, não. Não. Deixa ele em casa e passa aquela amoxicilina ou até a azitromicina ali para o nosso paciente. E agora, mais um pouquinho nesse paciente ambulatorial aí, né? Então, a gente falou de um paciente ambulatorial zeradinho, sem comorbidade, sem uso recente de antibiótico. Mas tem um caso que essa diretriz fala também, que é um paciente que é ambulatorial, mas ele usou antibiótico por alguns meses antes desse atendimento, tem alguma comorbidade que tu fica um pouco mais de olho nesse paciente. Aí sim eles falam que a gente pode usar a combinação de beta-lactâmico mais macrolídeo junto para o tratamento ambulatorial. Tá Tudo bom. via oral. E geralmente quando a gente vai escolher um beta-lactâmico, a gente pode utilizar sem, por exemplo, só amoxicilina, sem clavulanato. Eles colocam as duas opções, que a gente pode usar a amoxicilina simples, mas a gente também pode... também recentemente ou não, teve alguma infecção ou não, a gente pode escalonar já ou não. Entendi. Exatamente. E aí se tiver fator de risco, uso de antibiótico nos últimos 3 meses, a gente vai associar um beta-lactâmico como amoxiclave e um macrolídeo, como a azitromicina, por exemplo. A azitromicina. Tá aí um fator importante para você lembrar de perguntar se a pessoa usou antibiótico. Às vezes a gente não pergunta, né? Exatamente. Então, mais um critério importante na amnese, quando você estiver conversando, você usou antibiótico nos últimos tempos? Se tiver alergia a beta-lactâmico, a gente pode utilizar ou macrolídeo isolado ou uma levofloxacina. Ou aí a gente pode usar a quinolona. Mas evitar como primeira opção em um paciente que não tem nenhum
Fator Tá. contrário ao Gente, uso. Né? lembrando que tudo isso é para o paciente que vai para casa, tá? Não é aquele paciente que vai Isso. ficar internado. 7 a 10 dias de tratamento, mais ou menos? Isso, a gente pode... Existem dados na literatura que falam que até o tratamento de 5 dias, ele não é inferior a tratar 7 dias do nosso paciente. Tá, e se eu tiver que internar esse paciente? Enfermaria. Agora, o nosso paciente ficou no hospital, mas não é aquele paciente super grave da UTI. É aquele paciente que tá, É o não paciente... tá 100%, mas... Isso, é intermediário, né? Uhum. Aí a gente já tem que entrar com a dupla terapia, né? Beta-lactâmico, mais um macrolídeo, ou isoladamente uma quinolona respiratória. Entendi. Lembrando que das quinolonas a gente não pode usar a ciprofloxacino, porque ela não cobre o pneumococo de forma considerável e importante. Exatamente, né? O cipro, ali a gente tem as duas grandes diferenças. O fluoxacino é mais germes entéricos, gram-negativos, né? Isso. E a diretriz brasileira também fala desse paciente que ficou internado, que caso a gente consiga excluir com um grau de certeza interessante a infecção por legionela, a gente pode tratar ele só com um beta-lactâmico. Então a gente nem precisaria do macrolídeo caso a gente consiga excluir a legionela. Mas para isso a gente precisa confirmar o germe que está causando essa pneumonia. Suspeitar em legionela, né? Pensar em hiponatremia, olha só. sinais de confusão mental um pouco mais fortes também, para que nos levam mais para algum agente mais específico ou atípico, que nem o Vinícius falou. Um pouco diferente, né? Aí a gente pode utilizar uma cefalosporina em terceira geração, né? Isso, geralmente. exatamente. A ceftriaxona, né, que é a mais disponível, é associada ao macrolídeo, a azitromicina ou a claritromicina. Preferencialmente eles ainda falam a azitromicina. E na questão dos beta-lactâmicos, a gente também pode utilizar a ampicilina com sulbactam. Ou isoladamente a quinolona respiratória, caso seja necessário. Já comentasse do ampicilina com sulbactam, né? Isso. Naquele paciente que faz a pneumonia aspirativa. Então a gente cobre mais germes anaeróbicos, né? Com esse tipo de combo ali que eu acabou de falar. Tá, e se esse paciente for muito grave? Aí o paciente muito grave não tem muito o que falar, a gente tem que entrar com uma antibiótico terapia endovenosa, sem sombra de dúvidas, né? Entendi. Então a gente também tem que usar uma terapia combinada, que é um beta-lactâmico, no caso cefalosporinas de terceira geração, também associado ao macrolídeo, né? É uma das opções. Ou a gente usa uma cefalosporina de terceira geração associado com uma quinolona respiratória. Olha só. Existem essas duas opções. Isso todos endovenosos. Esse é o único momento que você vai associar uma quinolona, né? Com paciente na UTI e paciente grave. Não tem jeito de fugir dela. Claro que assim, isso são recomendações das diretrizes. Às vezes depende muito dos protocolos dos hospitais, também varia um pouco, né? E também da experiência do médico. Mas de modo geral, né? Essas são as drogas que cobrem bem o pneumococo, né? E a gente sempre pensa no pneumococo, porque é o agente mais comum, né? Com certeza. Exatamente. E lembrando que se a gente conseguir isolar esse agente, é imprescindível que a gente faça uma antibiótico terapia direcionada para aquele agente específico, Exatamente. né? Um uso racional de antibióticos para a gente não ficar cobrindo espectros demasiados aí. A gente pode fazer o lavado, né? Broncoalveolar ou cultura de escarro, mas geralmente não é feito porque a gente faz esse diagnóstico presuntivo, né? Diagnóstico etiológico presuntivo também. E tem mais um fármaco, né, que eles colocam ali nas diretrizes para o tratamento da pneumonia, que é um pouco questionável, que é o uso do corticoide. Eles falam que com certeza não é para usar em casos moderados a leves, mas dependendo do julgamento clínico, tu pode até considerar em casos graves, mas também não é uma recomendação com muito grau de evidência. Olha só. E pessoal, fugindo aqui um pouquinho só do script, né, mas a gente sempre já vai pensando em que é uma PAC, que está tratando conforme os fluxogramas falam, mas assim, pode ser uma infecção fúngica, pode ser uma infecção por TB, ou até mesmo viral, o que muda totalmente o tratamento. Então, às vezes, não deixar o diagnóstico tão fixo assim, e focar só em antibiótico, mas pensar no antifúngico, no antiviral, e várias outras opções que aí dão outros também podcasts, né? Exatamente. Então, a gente está tratando e o nosso paciente não melhorou, em geral, pode ser 3 grandes coisas, né? Ou a gente está tratando o bicho errado. Exatamente. Ou o nosso paciente tem alguma complicação que está impedindo o tratamento, ou a gente fez o diagnóstico errado. Então a gente tem que considerar esses 3 pontos quando a gente está tratando uma pneumonia possível que não está melhorando. Exatamente. As complicações mais comuns é o derrame pleural, né? Exatamente. Que é o derrame parapneumônico. Então, sempre examina de novo o seu paciente, avalia bem, revê a história, né? Às vezes a gente aceita a história pronta, então você pega um plantão já de um paciente com diagnóstico presuntivo de pneumonia, você nem vai conversar com o paciente. Aí você vai lá ver, talvez o diagnóstico não seja bem esse, ou esse paciente já está com alguma complicação, né? Então, por isso que é importante a gente rever esse paciente 72 horas depois do paciente que a gente vai tratar ambulatorialmente, Com certeza. E a gente tratou esse paciente ambulatorial, como o Furlan comentou ali, 24, 48 horas, a gente pede para esse paciente voltar para a gente reavaliar se o tratamento está tendo efeito ou não. O paciente que está internado, a gente já reavalia ele diariamente. Né? Exatamente. Fechou, então.
vamos revisar agora o que a gente precisa saber de pneumonia antes da gente fazer a nossa questão. Exatamente. O que é a pneumonia? É uma infecção, né? É uma infecção do parênquima pulmonar, é uma inflamação aguda do parênquima pulmonar, causada principalmente pelo pneumococo. Exatamente. Especificamente pneumonia adquirida na comunidade, ela ocorre antes do ambiente hospitalar, né, antes do paciente internar no hospital, ou em até 48 horas após a admissão. Ocorreu depois, a gente já não considera mais pneumonia adquirida na comunidade. E em relação à epidemiologia, é muito comum, é isso que a gente tem que ter em mente, né? É uma das principais causas de óbito hoje, e 90% dos óbitos ocorrem em idoso, então tem que abrir o olho, esse idoso pode fazer um quadro diferente, né? Olha o Stanley aí. Exatamente. Exatamente. E assim, agente etiológico, pneumococo, strepto ou estáfilo? E aí? Trepa no pulmão. Exatamente, Streptococcus pneumoniae, Exatamente. ou pneumococo. Tenham em mente esse, tá? Pode fazer infecção por Haemophilus, Moraxella, Staphylos, pode. Mas perguntou qual que é o principal agente? Pense em pneumococo. Vai tratar? Pense em pneumococo. Mas tu tá pensando numa pneumonia típica, a gente tem que lembrar também de alguns agentes, né? Só pra revisar aqui de modo geral. O Michael, né? Michael. O Michael, que é o micoplasma. Clamídia e legionela. Exatamente. E de quadro clínico, basicamente, a tríade, né? É uma febre, Exatamente. com taquipneia e sintomas respiratórios, né? Então, uma dor pleurítica, dispneia, um paciente com algum quadro respiratório. Lembrando do exame físico, que pode ter crepitação, pode ter aumento do frêmito, Exatamente. pode ter a aegofonia e pode ter aquela assimetria da expansibilidade, que também pode ajudar bastante. Se não tiver nada, não significa que não seja pneumonia. Exatamente. E o mesmo serve para o raio-x, já falando do diagnóstico. Se o paciente... A gente faz um diagnóstico clínico presuntivo. Se a gente não tem o raio-x disponível, a gente vai fazer antibiótico terapia para esse paciente de qualquer forma. A gente vai fazer o raio-x em outro momento. E se esse paciente tiver disponibilidade de raio-x, se você fizer um raio-x, esse raio-x estiver normal, a gente exclui pneumonia? Não exclui pneumonia. Se esse paciente tem uma clínica clássica, a gente pode fazer um diagnóstico presuntivo e refazer esse raio-x em 48 horas para ver se tem uma alteração, um infiltrado novo. Com certeza. Geralmente no raio-x, né? A clínica aparece primeiro e o raio-x desaparece depois também. Exatamente. O raio-x vai aparecer mais tarde e vai desaparecer depois. Diagnosticamos pneumonia, a gente tem que estratificar o risco do nosso paciente. Para decidir como tratar, né? Exatamente. CURB 65 ou CRB 65 ou PSI, lembrando sempre do julgamento clínico, né? Então, comorbidades do paciente, vulnerabilidade social, capacidade ou não de tomar medicações, sempre são coisas que a gente tem que levar em consideração para internar, mandar para casa ou levar para UTI o nosso paciente. Exatamente. Lembrando dos 5 critérios do CURB, que acaba sendo muito cobrado: confusão mental, ureia, frequência respiratória, blood pressure, né, pressão arterial, se o paciente tiver hipertensão, e 65 anos. São os fatores que a gente leva em consideração. Exatamente. E o tratamento, a gente vai dividir esse paciente, né? Tratou em casa, o que a gente vai usar? Beta-lactâmico ou macrolídeo, se o paciente não tiver nenhum problema de saúde, nenhuma comorbidade. E se tiver algum deles, a gente associa os dois. Exatamente. Se tiver alergia, uma quinolona respiratória. Exatamente. Se internar esse paciente em leito de enfermaria, a gente vai associar, né? Associar o beta-lactâmico e o macrolídeo. Exatamente. Também podendo usar a quinolona. É como se o paciente tivesse fator de risco, né? Exatamente. E se internar em UTI, a gente vai utilizar uma carga um pouquinho mais pesada, né? Exatamente. Endovenoso sempre na UTI. E lembrando que ciprofloxacino não é uma quinolona de escolha para o nosso paciente. E se você quiser ter em mente quais são os antibióticos que a gente usa, lembra sempre os beta-lactâmicos de modo geral, amoxicilina, amoxiclave, cefalosporina, macrolídeo e as quinolonas respiratórias são o que a gente tem que ter em mente. Com certeza. A gente vai combinando eles de acordo com a experiência clínica e com os protocolos que a gente tem e onde a gente vai tratar esse paciente. E se mandou para casa, 24 a 48 horas, ver como que tá esse paciente. Precisa rever esse paciente, exatamente. Bora fazer uma questão, então, da plataforma da MedSimple. Essa vez a gente vai fazer uma questão da MedSimple mesmo. Uma questão feita pela MedSimple que cobra os conceitos básicos. Exato. Né? Então, uma questão para a gente falar tudo que a gente viu agora no podcast é sobre a pneumonia adquirida na comunidade, PAC, né? Assinale a correta, né? Vamos ler primeiro todas as alternativas, depois a gente discute elas. Exato. A pneumonia adquirida na comunidade é aquela, né, cujo diagnóstico é feito pela primeira vez que o paciente vem da comunidade para o hospital. Letra A. Tá. Letra B. É a infecção do pulmão por micro-organismo que ocorre fora do hospital e em até 48 horas após a sua admissão no hospital. Tá. E a letra C. É mais comum cursarem com broncopneumonia do que pneumonia lobar. E a letra D. O germe mais comum é o pneumococo, seguido do Haemophilus influenza. E aí, gente, quem estiver aí assistindo, dá uma pausa aí, tenta responder. E agora a gente vai discutir ela, beleza? Lembrando que está pedindo a correta. Lembrando a tem a opção de marcar aqui, né? Então vamos lá. Letra A é
tá pedindo o conceito, né, do que é a pneumonia adquirida na comunidade. Está falando que é aquela cujo diagnóstico é feito na primeira vez que o paciente vai da comunidade para o hospital. Significa que se ele for uma segunda vez, ele não vai ter diagnóstico. Exatamente. Então tá incorreto, né? Se for para UBS, também não dá para fazer Eu o acho diagnóstico. que se for para UBS, não vai ser diagnóstico. Assim, né? Tá, essa daí dá para arriscar. Letra B é a infecção do pulmão por micro-organismo que ocorre fora do hospital, comunitária, né? Exato. Em até 48 horas após a admissão. Perfeito. Parece certa, né? Parece um conceito importante. Exatamente. Deixa stand-by. Letra C é mais comum cursarem com broncopneumonia do que pneumonia lobar. Falso, né? O principal agente é o pneumococo e o pneumococo geralmente faz pneumonia lobar, que é aquela consolidação bonitinha. Exato. Aquele E a letra filtrado D, novo no raio-x, O né, que a germe gente mais sempre comum vê. é o pneumococo, até aí tá correta, seguido da hemófilos influenza. Essa é a que mais gera dúvida, né? Exato. Dessas aqui é a que mais gera dúvida. Esse é um conceito importante também, o pneumococo de fato é o mais comum, mas o hemófilos influenza, ele não é um agente tão comum assim, né? A gente tem Exato. outros agentes ali, entre eles o moraxella, o próprio micoplasma, ou mesmo o vírus, que ficam entre esses dois agentes. Então a gente fica com... Com a letra B aqui, vamos ver se é a correta. Perfeito, né? Que a gente tem Perfeito. explicação, falando de como é a pneumonia, né? Que corre fora do hospital. E aqui pra gente ver, né? Aqui Exatamente, os principais agentes que a gente tem na Pneumococo, pneumonia. micoplasma, vírus, clamídia e depois o hemófilos. Desce um pouquinho e vou mostrar agora para o nosso usuário. A gente está com uma nova função na plataforma que está sensacional, que é deixar comentários, né? É uma espécie de fórum. Hoje você pode deixar um comentário e as pessoas podem responder. Você pode contribuir com um macete também na plataforma. User friendly. Exatamente, exatamente. Sensacional, gente. Muito bom, gente. Roda Então é liso, isso. Roda liso. Muito obrigado. Até uma próxima. Até a próxima, galera. Tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.